Boa noite a todos. Nós somos membros da Egrégora de Shiloma. Eu me chamo Victor Reis Eu me chamo Júlia Gomes. e nós faremos alguns comentários sobre o Encontro 4, Omum nos Holofotes, disponibilizado ontem no canal do YouTube do Mahachohan Mestre Saint Germain. Hoje seremos apenas eu e a Júlia. A Denise e a Ana não puderam participar hoje, mas estarão presentes na próxima. E para começar, nós vamos falar do tema principal desse encontro, que o mestre Saint-Germain explanou brevemente num período de 36 minutos. Esse foi o encontro mais curto que tivemos dos outros três encontros. O tema principal foi a exaustão. E aí ele apontou que nós, como membros de Shiloma, estamos nos sentindo exaustos e deu algumas explicações do porquê, de onde vem, qual é a origem dessa exaustão. Primeiro, ele explicou sobre os níveis de atividades que realizamos, sejam essas atividades da própria egrégora, onde nos sentimos sobrecarregados com essas atividades, ou quando expandimos a nossa vida espiritual a outros, como mestres, professores, conselheiros, com pessoas próximas, amigos ou familiares, e com isso vamos nos sentindo cansados nesse caminho da ascensão, onde nos tornamos faróis para outras pessoas que também poderão acessar esse caminho da ascensão, e os níveis de sobrecarga ligados a essa exaustão e ao cansaço. Mas, primeiro, qual a origem desse cansaço ou dessa exaustão? Então, o mestre Saint-Germain, ele primeiro explica que essa exaustão, ela está dentro de nós como se fossem sementes ruins. E tudo que fazemos na nossa vida é como uma plantação. Quando plantamos, plantamos sementes boas e sementes ruins. As sementes ruins são aquelas sementes ou aspectos menos esclarecidos que todos nós temos, que quando não estamos apercebidos deles ou não está totalmente curado em nós, acabam se misturando às sementes boas, que são as nossas intenções positivas e puras do que queremos para o nosso caminho espiritual. Nisso, com o tempo, além de colhermos os frutos que são positivos para a nossa vida, nós também poderemos colher esses frutos que não são tão positivos, que se tornam ervas daninhas ou plantas que não estávamos vendo que estávamos plantando, mas que o resultado não é bom. E aí ele dá esse exemplo de é como se você vai no vendedor, compra um saco de sementes, mas elas são sortidas. Elas têm tanto sementes boas quanto sementes ruins. E você simplesmente confia no vendedor. Você não para pensar que você deve pedir ou solicitar que as sementes sejam somente boas. E isso quer dizer que você passa a confiar na sua mente. O vendedor é como se fosse a sua mente, que está ali apenas lhe servindo, mas a alma, ela está lhe dizendo algo que é olhe para isso, olhe para aquilo, e você não se apercebe porque você está agindo apenas pela mente. E a mente, ela está externa a nós. Ela é diferente da alma, que é algo dentro de nós, ou que está mais conectado com o nosso coração. Ela se comunica com a gente através de sentidos, de intuição, mais para o lado emocional. O mental é mais mecânico, então ele apenas vai fazendo, e quando você vê o resultado, você já fez, sem perceber ele. Aí o mental, ele também, ele foca no exterior, né? Então, ele é algo que faz você sair do seu centro. A mente, ela tem um jeito de lidar com a vida de uma maneira lógica, racional, aquela coisa, que a gente está acostumado a lidar com a rotina. E aí a gente, quando a gente fica muito na mente, a gente acaba esquecendo que a vida ela pode ser lidada com outra dimensão, né? Que é a dimensão da alma, que é a dimensão do coração, que eu acho que você vai falar também. E que quando a gente está conectado com essa dimensão, o cansaço ele some, porque não tem como.
porque você desfez essa ilusão do exterior, assim, de que a vida é só o exterior. Então, é isso que eu queria comentar. Exatamente, concordo com você, Júlia. É, nós mesmos criamos essa briga entre a vida espiritual no exterior e a vida espiritual no interior. E o mestre Saint-Germain, ele fala, enquanto ele explana o tema de exaustão, de que estamos muito focados na vida espiritual exterior. Aí o exemplo também. Essas atividades da egrégora, elas são importantes para a gente. Todos nós fazemos porque nós também pedimos por elas, porque queremos evoluir, queremos conhecer e expandir nossa consciência. Mas devido às atividades no físico, acabamos nos sentindo cansados e atribuímos uma certa culpa ou responsabilidade da nossa exaustão nessas atividades, Exato. quando que pelo olhar da alma, do coração, a gente está evoluindo, está expandindo e isso dá a impressão de que estamos cansados, mas é apenas o foco no exterior que está demasiado. É exatamente isso, porque assim, quando a gente fica nessa dualidade, né, de interior e exterior, a gente acaba achando que o exterior existe, mas na verdade não existe, porque é tudo um holograma da alma. Então só existe o seu interior, mas é que a gente às vezes precisa falar nesses termos de interior e exterior para a gente entender e sair dessa dualidade também, sabe? E entender que é você que cria as coisas, né? Que só existe o seu mundo interno e para você também conseguir focar estritamente no seu mundo interno. E aí você realmente perceber que só existe isso. Sim, é muito engraçado isso, ter essa percepção. A todo momento que eu assistia o encontro, eu sentia aquelas palavras são para mim. Exato. E me pego às vezes me sentindo cansado. Atribuo às atividades que faço paralelo à minha vida espiritual, externa, que no caso é o grupo, que me ajuda muito a expandir meus conhecimentos espirituais no caminho da ascensão. Paralelo às atividades que já realizo no meu dia a dia, na minha rotina. Teve um momento que eu cheguei a pensar, primeiro as coisas de casa, depois eu me dedico a isso da egrégora. E eu pensei, Aham. não, as coisas de casa podem esperar, porque isso não é tão importante. E quando é importante, é prazeroso a vida física, mas o que eu quero dizer é que não deve ser tão importante quanto um compromisso ou uma responsabilidade consigo mesmo, porque o que eu faço pela egrégora ou para a egrégora reflete na minha busca por iluminação, por conhecimento. Então eu vou estar me fazendo um bem também. E quando eu tiro o meu foco disso, é que começa a desandar, começa a atribuir valores errôneos. E aí a gente vai se sentir cansado eventualmente. Isso é verdade mesmo, mas eu queria falar também que Saint Germain falou que é quando às vezes a gente se sente cansado, mesmo fazendo coisas para a egrégora e tarefas espirituais, só que é quando você faz essas tarefas, mas sem o foco certo, sabe? E aí parece que você está exausto, que você está cansado. E aí mesmo as tarefas espirituais que têm esse objetivo de te ajudar, como você está fazendo com foco errado, vai te gerar exaustão, né? E isso é importante ressaltar também. Exatamente. Um bom exemplo para explicar isso que você falou, porque já está bem explicado. Então, para ilustrar isso que você falou, de outros encontros que tivemos e passamos horas e horas. Sim, Nós, no final do encontro, nós não nos sentimos mais cansados. E foi é, tanta absorção, foi tanta troca de energia uns com os outros e com o próprio mestre, com os mestres, que não nos cansamos. E o nosso foco estava exatamente em como estávamos absorvendo tudo isso. exato. E aí, como aqueles conhecimentos que foram falados, né, tava reverberando no interno, então a gente meio que não sentiu, assim, a quantidade de horas que a gente passou juntos, assim. Verdade. Ó, me trouxe muitas reflexões esse encontro. Inclusive, quando eu trouxe para minha vida o que foi comentado pelo mestre Saint-Germain, eu percebi como
E pode ser aos poucos também, porque quando você vai percebendo, você vai traçando essa rota e vai colocando metas. Olha, eu preciso definir que esse horário eu vou me dedicar a isso, a esse lado espiritual. Mas também posso me dedicar, em outro momento, o meu lado espiritual no interior. Fazer uma reflexão, uma respiração profunda, alguma prática espiritual de relaxamento, ouvir uma música. Isso pode ajudar bastante na integração daquele conhecimento. Sim, com certeza. E eu tava pensando assim, justamente quando, assim, eu fazendo uma retrospectiva minha, quando eu tô fazendo algum trabalho que foi pedido para mim, que é espiritual, às vezes é a edição de um vídeo, né? Mas que aquele vídeo ele tem um significado espiritual que ele vai ser postado no canal depois, né? E às vezes o trabalho, ele é um trabalho que exige de você, ele é trabalhoso. Só que se eu focar apenas nesse fato de que é trabalhoso, eu já saí do meu interno, sabe? Eu já saí do meu interno e aí vai ficar só isso em mim de que é trabalhoso, de que demora muito. E aí eu percebi que é nesse momento, é a maneira como eu olho para aquilo que eu tenho que fazer, que eu saio do meu centro. Entendeu? Aí eu já saí e aí eu já fiquei exausta, assim, só de pensar nisso, entendeu? Na forma como eu vou fazer a tarefa. Então, tudo na vida é perspectiva, né? É a forma como você olha para as coisas ao seu redor e de que você pode partir do pressuposto de que tudo que é criado na sua vida é você e que nada pode tem o poder de tirar do seu centro, sabe? É, tudo está ao seu favor, na verdade. Isso mesmo. Ele também comenta sobre os embusteiros, encarnados ou desencarnados, que se aproveitam desse momento onde estamos desconectados do coração, ou seja, do nosso centro, e tomam esse poder pessoal que já o entregamos quando não estamos Exato, no nosso centro. Então, sim. eles se aproveitam para tomar esse poder pessoal que nos pertence, e isso vai fazer com que nos sintamos mais exaustos e cansados também. Pela Exatamente. experiência, eu já posso identificar isso na minha vida, de como fazer coisas para os outros, quando eu estou desconectado do meu centro, da minha alma, faz com que eu me sinta cansado. E é exatamente a questão do foco. Sim, eu também sinto a mesma coisa. E é bom a gente ter essa autopercepção, sabe? A gente estar atento para perceber essas coisas. E eu acho que a única coisa que possibilita que a gente esteja perceptível de nós mesmos, é o momento de presença. Porque se você não está presente, se você não consegue perceber isso também. Verdade. E para saber como vamos fazer isso, só assistindo os outros encontros. Sim, exatamente. Bem no início desse encontro 4, o Saint-Germain falou brevemente do que já foi explicado nos outros encontros, né? No primeiro encontro, no segundo encontro sobre o Plant Pacta, que é o novo nome da egrégora para a nova energia, para a nova grade de energia. No primeiro encontro foram as qualificações dele, mas no primeiro e no segundo encontro você já encontra bastante coisa sobre como estar nessa cernalidade do ser, como estar presente no agora. E, por incrível que pareça, você não precisa ficar fazendo respirações profundas, como você vai ouvir por aí. É só Exato. uma brincadeira nesse momento, mas o que eu quero dizer é que você não precisa estar 100% pensando que você deve estar presente, porque você vai estar tão presente que você não vai precisar pensar nisso. Não Sim, vai precisar exato. estar consciente nesse nível. É, Eu me senti muito comovido nesse encontro do Mestre Saint-Germain. Eu senti muita misericórdia e compaixão dele por nós, de ter feito um vídeo curto, pensando em não nos deixar mais cansados, segundo ele, mas de forma alguma porque adoramos ouvi-lo e cada palavra é uma libertação para nós. E duas coisas que o Mestre Saint-Germain já falou em outros encontros anteriores. Ele falou que ele frisa muito que nós somos os observadores. Então, tudo isso
essa exaustão, esse cansaço, são oportunidades para que, criadas por nossa alma, criadas por nós, para que no externo a nossa mente perceba os sinais e volte para o centro. É muito bom ter essa percepção. E o Saint Germain colocou isso de uma maneira muito simples, muito amorosa. Então, por isso, nós somos muito gratos por esses ensinamentos compartilhados por ele. O segredo que ele deixou no encontro, então, é estar muito na vida espiritual externa. Então, quando estamos muito na vida espiritual externa, ou seja, focados apenas no que precisamos fazer, materializar no físico, o estado de paz, de presença, de harmonia nas nossas vidas, nos esquecemos que também estamos a vivê-lo dentro de nós. E não importa onde estejamos, ou o que fazendo, ou com quem, mas quando estamos centrados no coração, ou seja, no nosso interior, já estaremos vivendo todas essas qualidades do ser espiritual, do ser que busca a iluminação. Exato, tipo, a paz que a gente tanto busca já tá aqui, né? E é isso que ele queria trazer, porque se você se manter sempre centrado, você vai estar sempre em paz, sabe? Ela já está aqui. Por isso que não há um como. Ah, como que eu consigo me sentir em paz? Porque o como é mental, né? Isso. É o passo a passo que você precisa para chegar em algum lugar, mas assim, você não precisa chegar em algum lugar, né? Porque tudo que você precisa já está aqui. E foi muito. É porque, assim, coisas tão. É um conhecimento, é uma sabedoria tão simples que a mente, ela não consegue entender. Porque não é algo para ser entendido, sabe? É só para vivenciar, experienciar. E para a mente, ela não entende a simplicidade da vida, sabe? Por isso que ela fica, às vezes, em círculos e ela. É. E aí é melhor a gente deixar ela para trás e acessar a nossa dimensão interior mesmo. Eu entendo isso que você está dizendo, porque foi a Ambroer que ele introduziu logo no final do vídeo, do encontro, não é? A Ambroer era apenas se desconecte. Então, Exato. a nossa busca por conhecimento ou o que fazemos de atividade, dentro dos níveis de atividades que realizamos no caminho espiritual, a nossa mente fica muito conectada em saber, conhecer. Eu preciso saber Exato. disso, eu preciso saber daquilo. Em Isso, e a teorias, Ambroer do né? encontro, né? Isso. Teorias. E a Ambroer do encontro foi simplesmente se desconectar. É, porque às vezes é mais fácil de se desconectar do que tentar entender alguma coisa. E o final da Ambroer era imagens de natureza, né? Floresta. Sim, Porque a floresta, ela é simples, sabe? Ela não tem questionamentos. Ela apenas é. Tipo, ela apenas cresce, ela apenas se expressa. E é ela simples, apenas né? flui. Se a gente for como a natureza é, a gente vai conseguir acessar essa paz muito, muito facilmente. Eu tenho certeza que muitos, antes mesmo de assistir esse encontro, já estavam sentindo, como o próprio mestre já percebeu, e nós também, já estávamos nos sentindo um pouco exaustos, mas com É. esse, antes desse vídeo, eu tenho certeza que muitos da egrégora e vocês que estão assistindo já vinham percebendo em quais locais vocês se colocavam, onde vocês estavam se sentindo exaustos, porque estavam focados na vida exterior, em demasia comparado à vida interior. Eu mesmo estava já identificando as coisas que me deixavam exausto, e com esse vídeo foi apenas uma sincronicidade, uma coincidência, a qual não é de fato, porque tudo faz parte do que precisamos saber e atraímos para nós mesmos. Mas foi de muita sabedoria e muito simples esse encontro. Realmente. Me fez muito bem também, porque eu revisitei alguns momentos que eu me senti exausta e eu vi exatamente o ponto que eu tinha saído do meu centro. E uma outra coisa que eu queria falar é que muitas vezes eu preciso ficar acordada de madrugada para terminar algumas tarefas que
todas as tarefas que a gente tem para fazer, ao meu ver, elas são espirituais. Eu acho que eu não dividiria assim, ah, essas tarefas são espirituais, essas não. Mas tudo é espiritual porque tudo quer te levar para sua evolução, enfim. E eu percebia que às vezes eu tinha um momento de virada de chave nessas madrugadas que eu ficava, porque não tinha mais cansaço, porque eu conseguia ver que tudo que acontece ao seu redor é neutro, né? Independente do horário que você esteja acordado ou não, sabe, tudo é neutro. E aí eu consegui acessar isso e foi muito bom para mim, sabe? Porque aí a vida te tem fica sem o peso, sabe? E você consegue levar as coisas mais de uma forma mais leve também. É verdade. E isso é ótimo, isso é ótimo. Eu já comecei, assim que eu sentei para assistir na minha TV o encontro, eu já estava com caderno e caneta na mão, porque geralmente os encontros são longos, então eu pensei, vou anotar tudo. Quando o mestre começou a falar, eu larguei meu caderno e apenas ouvi, porque ele conversava diretamente com nós, a egrégora e com todos vocês que estão assistindo. Muitos se pegam nesse caminho, de focar muito no externo e acabar se sentindo exausto, mas se você assistiu até aqui, saiba que você mesmo pode sair desse estado, voltando para o estado inicial do ser, que é essa neutralidade, essa cernalidade que você aprende aqui na egrégora. Sim. É, eu queria falar uma última coisa, é que esse encontro, até pelo tempo de duração dele, ele é simples, né? Porque geralmente ele faz mais longos e às vezes não precisa dizer muito, né? Às vezes a gente acha que precisa de uma extensão longa para que Sim, um conhecimento seja passado, mas às vezes não precisa. A simplicidade já faz isso. E você falou de anotar, e eu também acho que muitas vezes, quando algo ele toca uma parte profunda de você que você não precisa anotar, porque você sempre vai lembrar daquilo, porque tocou numa parte interna que isso você vai lembrar para sempre, sabe? Sem precisar anotar, porque às vezes a gente anota no coração, assim. Então, então isso é legal assim. Porque o anotar às vezes é muito a mente querendo saber tudo e às vezes isso. Deixa ali aquele mapa para quando você for revisar, ele já vai lhe dar uma exato, resposta. Mas viver essa resposta é outra coisa. Percebê-la quando você está centrado no coração parece ser muito mais valioso. E de fato é. exato. Sabe o que é incrível, Júlia, que eu tenho percebido? É que conforme a gente vai expandindo nossa consciência no caminho da iluminação, e eu tenho feito isso através da egrégora, com os conhecimentos, com a mentoria. Quando eu converso com as pessoas, elas se sentem atraídas em se abrir comigo e principalmente onde eu trabalho. Pessoas que eu não tenho tanta intimidade, mas se abrem numa facilidade e eu com mais facilidade ainda as escuto e dou respostas que as ajudam a pensar por si mesmas. Porque o que eu estou dando para elas é o que elas estão me dando e nisso de alma somos uma mesma alma, não é? Uma mesma energia fazendo parte de um todo. Então, o que eu estou dando de resposta ali é o que ela já tem, mas com muita leveza. Porque quando a gente está centrado no coração, quando a gente está focado nessa vida espiritual vivida no interior, você transborda naturalmente. A pessoa passa por você e sente isso. E aí, no outro dia, eu conheci essas duas pessoas e elas se abriram comigo, eu dei respostas às quais elas se sentiram muito gratas. No dia seguinte, elas já estavam me abraçando e me fazendo carinho. E eu pensei, nossa, foi muito rápido. Aí e eu ouvi até uma coisa engraçada de uma delas que disse: o que 13 anos de amizade que tive, você falou em 10 minutos o que eu precisava ouvir de um amigo, né? Me comparou com alguém.
que fosse amiga há muito tempo. Então é muito gratificante. Tipo, para mim, essa é a vida espiritual que eu vivo internamente se expressando no meu exterior. É onde eu vejo Deus. Então, Que é incrível. as outras pessoas acabam sendo você, né? De outras formas. E é como Deus se comunica com a gente também. Por meio de outras pessoas. E às vezes você é Deus para elas e elas são para você, sabe? Tem essa. Sim. Ah, é assim para mim. Então, continuando sobre nossos comentários, no final do vídeo do encontro 4 Omum, que é Omum nos holofotes, o mestre Saint Germain nos convida a participar de uma Ambroer, que é se desconectar, apenas se desconectar, não tentar processar com a mente suas percepções do seu momento presente, apenas se concentrar no coração ou se concentrar nas suas sensações naquele momento, respirar para integrar todo aquele conhecimento aprendido até ali, que é o que você já sabe quando você está no caminho da ascensão. Só precisa ser e estar. Exato. Não tem processamento, não tem. Eu acho que são duas palavras que esse ser estar para mim ele é completo, assim, não precisa nem explicar, mas é você estar na experiência e você realmente estar lá, sabe? E você não tem aquele julgamento do ego, sabe? Isso é bom, isso é ruim. Você apenas está experienciando, né? Que é o que o É por isso que existe as encarnações das pessoas, elas estão aqui para experienciar, né? No Sim. todo que elas são, mesmo que muitas ainda não tenham percebido o todo que elas são, é para isso que elas estão aqui, né? Para você viver o seu todo. O mestre Saint Germain fala isso que você comentou agora, Júlia, de que esse é o caminho mais rápido da ascensão. Quando você não está pensando sobre, você apenas está centrado no seu ser. Exato. Uhum, Você vai, suas ações, o que você fala, vem tudo daqui, do seu exato. ser. Então, esse é o caminho mais rápido. Sim, que a gente possa seguir esse caminho mais rápido, sem Sim. complicações. Eu só queria lembrar que aqui a gente tem uns 5 minutos finais, de acordo com o Zoom aqui. Mas eu acho que a gente comentou muitos pontos e que esses pontos principais se a pessoa se guiar pelo coração, ela vai conseguir tirar muito proveito desses pontos principais e que ela possa assistir também o Encontro 4 de Omum, que vai trazer muito esclarecimento. Sim. Vocês ouviram a minha colega Júlia? Façam isso quando tiverem a oportunidade. Assistam todos os vídeos do canal. Vai expandir muito o conhecimento de vocês, para aqueles que buscam o caminho da ascensão e da iluminação. Lembrem-se, vocês são o todo, vocês são Deus. Então, onde vocês estiverem, vocês vão estar atuando e vão estar despertando outros deuses. Então, vai ser um mundo muito mais iluminado, muito mais claro e com muito mais da presença da alma. Exatamente. Aioé, vai o Ayoé, Omum. vai o Omihan. Muito obrigada, Victor. Obrigado, Júlia. Foi um prazer. Foi um prazer.